Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar sobre as doenças e acidentes do trabalho. Para isso estão conosco aqui os advogados Dr. Odilon Garcia Júnior e doutora Raquel Bernardes. São do Garcia e Garcia Advogados Associados. Aliás, completo no que faz. Nós vamos começar, doutora Raquel, vamos começar lhe inquirindo sobre o que tem que haver afastamento do INSS quando tem um problema desses. Exatamente. O que acontece? O trabalhador, quando ele chega ao momento, como a gente abordou a semana passada, o ideal é que o ambiente de trabalho seja agradável, gostoso, sem nenhum perigo, né? Que ele não corra nenhum risco pela atividade física mesmo e psíquica, mas às vezes a gente não consegue evitar isso. Então o que acontece? Esse trabalhador vai ter que sofrer um encaminhamento médico e previdenciário. Com isso, ele pode requerer já ele tem que comunicar ao empregador dele para que seja emitida a CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, e com esse documento, então, ele vai ao INSS buscar o afastamento previdenciário dele. Quando isso houver uma culpa, uma negligência do empregador, ele também pode buscar via demanda judicial a reparação dos danos que ele sofreu, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista material. Doutora, como se pode saber que a doença surgiu por causa do trabalho? Perfeito, esse é um grande questionamento. Tem que haver um laudo médico ao ponto de que isso fique sem dúvidas, tá? Quando a gente encaminha essa pessoa para o INSS faz essa avaliação e diagnostica já se é uma doença ocasionada pelo trabalho ou não e se ela tem esse nexo, como a gente chama na literatura jurídica, o nexo causal, que é aquilo, o trabalho contribuiu definitivamente para aquela doença, ou nos casos mais simples, aqueles acidentes que são até mais graves, onde há uma amputação de membro, há uma perda de uma sensibilidade do corpo, por exemplo, a redução auditiva. Nesses casos são mais fáceis de evidenciar que a culpa é da empresa ou do trabalho desempenhado. Caso isso não fique muito claro, vai acontecer uma perícia médica ao longo do processo judicial. E é com base nessa perícia médica que o juiz vai fazer a prova e vai dar a sentença dele. Então, sempre com o aval de uma perícia médica. Doutora, lembrando que nós estamos falando aí sobre doenças e acidentes do trabalho. E para isso estamos falando com advogados do Garcia e Garcia, que é nosso parceiro, Garcia e Garcia Advogados Associados, que é completo no que faz. Por falar, doutor Odilon, em completo no que faz, fale um pouquinho do Garcia e Garcia para nós. Bom, Garcia, primeiro, obrigado pelas tuas perguntas, né? Eu acho que o importante é informar, dentro do que está sendo apresentado hoje, a questão de direito do trabalho relacionado a essas causas de acidente do trabalho, doenças e acidente do trabalho. Mas o escritório também vai buscar uma relação disso com a área de direito previdenciário. E isso é muito importante que tenha essa interligação dessas duas áreas jurídicas, às vezes, porque, por exemplo, às vezes o segurado vai ao INSS e lá lhe é concedido um auxílio acidentário. Sim. E esse auxílio acidentário pode ser utilizado, inclusive, para uma perícia dentro da Justiça do Trabalho, né? Por isso essa relação é muito importante que se construa, né? Doutor ou doutora, o que se pode exigir do empregador nesse caso? Do empregador, o que a gente pode exigir? Caso se chegue a uma demanda judicial, que não é o ideal, mas que por muitas vezes acontece, se for comprovado que houve uma culpa da empresa, por exemplo, a empresa não ofereceu os equipamentos de proteção necessários, permitiu que o trabalhador fosse ao seu ambiente de trabalho e trabalhasse numa postura inadequada, deixou de levar um técnico de segurança do trabalho, um médico do trabalho para avaliar aquele quadro, aquele local de trabalho, a gente pode requerer uma indenização por dano moral e uma indenização por dano material. Essas indenizações, elas são medidas em dinheiro, lamentavelmente, porque não tem mais como reconstituir a saúde do trabalhador, mas de qualquer sorte também é um alento para aquele trabalhador que vai poder se submeter a um tratamento médico adequado e poder então ter uma melhora na sua qualidade de vida. E no caso de uma empresa sofrer uma ação desse tipo,
Como é que se pode fazer essa defesa? Muito interessante. Existem ações meramente especulativas no mercado e isso não é o interesse de ninguém. O que a gente pode fazer? A empresa tem que sempre se resguardar. Anotar toda a documentação médica do funcionário, manter cópia junto com o seu pessoal de recursos humanos, todos os atestados que virem para essa empresa, eles deverão ser armazenados, ficar de guarda da empresa até depois da demissão desse funcionário por pelo menos 10 a 20 anos. A lei fala em 20 anos, mas como a prescrição ela é um pouquinho menor, então a gente recomenda que no mínimo 10 anos a empresa tenha esse material guardado. E toda vez que essa pessoa tem alguma queixa de origem médica, encaminha ao médico do trabalho para fazer uma avaliação. Doutor, acidentes acontecem, né, nesse Acho percurso. que eu queria complementar, né, Guaraci, só que às vezes as empresas fazem só o exame admissional. Às vezes exames periódicos também, os empregados, é importante, né? De suma importância. De suma importância, né? Não só um exame admissional, mas um exame periódico. Durante o período que ele está trabalhando, é isso? Pode ser muito importante que se verifiquem, por exemplo, algum problema, por exemplo, a perda auditiva induzida por ruído, ela pode estar acontecendo durante esse período do trabalho. Né? Nesse caso, doutor, como é que o empregador deve proceder quando acontecem esses acidentes? Em primeiro lugar, é muito importante que tenha uma avaliação médica, né? Um exame médico, né? E se acontecer esse acidente, o importante é fazer um encaminhamento para o INSS, né? Para que o empregado receba um benefício. Tá? Esses são alguns procedimentos iniciais que são importantes. Seriam os procedimentos normais, né? Fazer isso, básicos, os triviais. Sim, triviais, né? E sempre dar amparo também para esse trabalhador, né? Na medida do possível que a empresa tenha condições, encaminha para o seu setor médico, encaminha mesmo que seja ao SUS, mas faz o encaminhamento. Não deixa essa pessoa à mercê de um atendimento, porque isso pode prejudicar muito a empresa. Olha só, que belo programa então. Que belo programete, a gente diz assim, né, doutor? É verdade. Agora, hoje nós continuamos aí no nosso Atualidade Jurídica com o doutor Odilon Garcia Júnior e a doutora Raquel Bernardes, que nos falaram sobre doenças e acidentes do trabalho. Evidentemente que a gente tem muito mais coisas para falar, doutor, e vamos voltar aí, né, doutora? E lembrando que nós estamos aí apoiados e parceiros do Garcia e Garcia Advogados Associados. A gente sempre fala o seu slogan, que é completo no que faz. E você pode interagir com o Garcia e Garcia, com os advogados, sobre todos os assuntos que eles são competentes. Pelo telefone 2101-5151. Está no nosso vídeo aí, enquanto a gente conversou com a doutora Raquel e o doutor Odilon, a gente colocou no nosso rodapé do vídeo, para que você possa interagir conosco aí. É isso, doutora? É isso. Obrigado. Ok, doutora? Obrigada. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Vamos ao intervalo comercial, em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.